Oi, gente! Programa Espaço Enem totalmente digital para vocês e agora com muitas novidades. Você pode acompanhar o programa Espaço Enem todas as quintas-feiras, às 14 horas, no Instagram, @Prof. Fabiano Oliveira, e também no canal do YouTube. Vai lá, faz a sua inscrição, Espaço Enem e concursos lá no YouTube. Aperte o sininho para você receber este programa, assistir aos que já estão lá e os que virão. Muito obrigado para você que vai assistir a aula até o final. Fica comigo que hoje tem um conteúdo massa escolhido por vocês. Semântica. Como aparece a semântica na prova do Enem e como aparece na prova do concurso. Muita coisa boa na aula de hoje. Semântica, como aparecem as questões de semântica, tanto no Enem quanto no concurso? Primeiro, nós devemos saber o que é semântica. É a parte da gramática que estuda os sentidos, a evolução e o uso atual das palavras. É importante que você, aluno, saiba reconhecer em que momento aquele sentido será utilizado dentro do contexto. Uma palavra que você não pode esquecer é o contexto, que será importantíssimo para saber o sentido das palavras. É bom também que você saiba que a palavra possui dois lados, né? O que nós chamamos de significante e o significado. E esse significado aí, ele pode aparecer de diversas formas, com diversos sentidos. E são esses campos semânticos que nós vamos estudar agora. Por exemplo, o primeiro deles, que todos vocês já conhecem, é o sentido denotativo. Fabiano, vamos revisar? Vamos. O que é a denotação? É a palavra em seu sentido de dicionário. É a palavra em seu sentido original. A palavra que vem com o sentido objetivo. Esse sentido cabe muito pouca interpretação além daquilo que realmente ele quer dizer. Quando eu digo, por exemplo, o Pedro fez uma operação no coração, a palavra coração aí está em sentido literal. Mas quando eu dizer assim, o Pedro tem um coração de pedra, ele já não possui mais um sentido literal. Já estamos brincando com a palavra em seu uso conotativo, que é um outro lado, é um outro campo semântico que nós devemos saber muito bem. Diferenciar o que é denotação e conotação. Se a denotação significa denotar uma realidade, denotar uma objetividade, denotar dicionários 2Ds, a conotação implica brincar com as palavras. A conotação vai implicar a palavra com seus vários sentidos. Está intimamente ligada às figuras de linguagem. A conotação, a palavra está em sentido figurado. Essas figuras de linguagem são importantíssimas, principalmente no campo da literatura. Então, quando forem analisar algum poema, forem analisar algum texto literário, preste atenção que geralmente a predominância é da linguagem conotativa. Sim. Eu digo assim, ela é uma flor, essa flor não é a flor original, a flor literal que nós conhecemos, que nós plantamos no jardim. O bom é que você tenha em mente que a palavra terá vários sentidos e você deverá observar o contexto. A polissemia é um campo da semântica que permite que uma palavra possua vários sentidos, diversos significados dentro de contextos diferentes. Observemos o verbo fazer. Quando eu digo, o pedreiro fez a casa, sentido de construir. Mas quando eu digo, ele se fez difícil, o sentido é fingir. Ou ainda posso dizer, ele se fez na vida, com o sentido de realização, de fazer sucesso, talvez financeiramente. Perceba que o verbo fazer aí possui um campo semântico que irá diversificar de acordo com o contexto em que ele aparecer. Outro exemplo, a expressão vendo à vista, que pode ser vender, né, à sua vista, pode ser simplesmente observando à vista de uma janela ou ainda a questão de pagamento. Percebam mais uma vez que eu não posso analisar uma expressão sem antes observar o contexto e a frase como um todo. A semântica, ela permite que nós possamos perceber esses diversos sentidos. É interessante que a palavra tem um sentido atual, não implica dizer que ela tem o mesmo sentido do passado. A palavra formidável. Formidável, hoje é parabéns, esplendoroso, muito bacana, legal, espetacular, sinônimos de formidável. Mas no passado, a palavra formidável significava medonho, pavoroso, que dá medo, feio. Percebam que a evolução da palavra, a evolução primeira, não lembra o último uso. A semântica vai ter de usar, vai ter de se utilizar dos seus recursos para perceber em qual contexto uma palavra como essa pode aparecer dentro do texto.
Além da denotação, da conotação e da polissemia, um outro conceito que você não pode esquecer é o de sinonímia. E o que é sinonímia? É a característica que uma palavra tem de ser utilizada com um sentido semelhante dentro de um contexto. É bom informar que não existe uma palavra exatamente igual a outra, por isso que hoje utilizamos mais o termo sinonímia. Olha, observe alguns termos, como por exemplo, luz e claridade. São coisas diferentes, mas em alguns contextos podem ser utilizadas uma pela outra sem alterar o sentido. Tranquilo e calmo, felicidade e alegria, barulho e ruído seguem essa linha de sinonímia. Percebam, a claridade invadiu a casa. Eu posso dizer que a luz invadiu a casa, sem problema nenhum, mesmo sabendo que claridade e luz são coisas diferentes. Os autores hoje preferem falar em sinonímia. Lembram? Ao contrário da sinonímia, nós temos o quê? A antonímia, que é aquela palavra que possui um campo, né, de oposição, um campo oposto de sentido e significado. Grosso modo, nós temos aquela história, o fato de as palavras pertencerem a campos semânticos opostos e diferentes. Feiura, beleza, riqueza, pobreza, bem, mal, feliz, triste. Essas palavras aí nós chamamos de sinônimos, de antônimos, desculpa, e nós devemos estar sempre antenados. Quando falamos em semântica, não podemos esquecer da homonímia. E o que é homonímia, Fabiano? Os homônimos são palavras iguais na escrita ou na pronúncia, mas com sentidos totalmente diferentes. Percebam o verbo ceder e a palavra cedo. Quando eu digo eu cedo o meu terreno, estou diante do verbo ceder. Mas quando eu digo acordei cedo, eu estou diante de um advérbio. Interessante que a palavra cedo possui a mesma grafia e a mesma pronúncia. Por isso serão chamados de homônimos perfeitos. Então os homônimos podem ser homônimos perfeitos, como a palavra cedo, ou até mesmo a palavra mato. Observem, o mato cresceu em minha casa. Substantivo, mas quando eu digo eu mato insetos, eu estou diante de um verbo com a mesma pronúncia e a mesma escrita, é por isso que são homônimos perfeitos. Esse homônimo é danadinho. Além do homônimo perfeito, eu tenho o homônimo homógrafo e o homônimo homófono. Percebam, o homógrafo implica dizer que são palavras que possuem a mesma grafia, mas com sons diferentes. Percebam a palavra gosto. Quando eu digo assim, olha, o rapaz tinha bom gosto, o som é fechado. Mas quando eu digo eu gosto do trabalho, o meu som é aberto. E eles possuem a mesma grafia, por isso chamados de homógrafos. Acontece isso também com a palavra força e fossa. O rapaz possui a força, ele força a barra. Mais uma vez, a homografia. E por último, o homófono. É o chamado homônimo homófono. Homo mesmo, fono, som. Possui os mesmos sons. E aí podem até aparecer com grafias diferentes, que é o caso seção, do verbo ceder, com C, é o caso seção aí de departamento, com C cedilha, e o sessão, com 2 S, que implica intervalo de tempo. Sessão da tarde, sessão de reunião, então é bom que você fique atento. A palavra sessão, ela é um homônimo homófono, porque possui o mesmo som. Viu aí? Não é tão difícil, basta ficar atento na classificação e aos conceitos. Fabiano, terminou por aqui? Não! Além do homônimo, nós temos aí os parônimos. A própria palavra já entrega a você o que significa, né? São palavras que parecem, são parecidas na escrita ou na pronúncia, mas são totalmente diferentes em seus significados. Caem muito nos concursos e no Enem e é bom que você fique atento para não perder a questão. Vou dar para vocês alguns exemplos. Incidente. Quando eu digo assim, aconteceu um incidente, é um fato inesperado. Um acidente é um desastre. Então, um incidente não me impede que eu faça alguma coisa, mas um acidente impede. Além disso, eu tenho a palavra, por exemplo, atuar. Atuar significa agir, mas autuar significa processar. Então, percebam, atuar parece com autuar, mas são diferentes. O que nós chamamos aí de paronímia, parecidas na escrita, mas nunca iguais, nem na escrita e nem no sentido. Entender o sentido e o significado das palavras dentro do contexto é de fundamental importância para que você faça uma grande prova do Enem
ou do concurso. Eu mostrei a vocês duas palavras e quero mostrar mais algumas muito importantes. Discriminar e discriminar. Percebam como elas se parecem na pronúncia, mas são diferentes, tanto na pronúncia quanto na escrita. Discriminar significa inocentar, tirar a culpa. E discriminar significa diferenciar dentro de um conjunto. Discriminação é crime, lembrem-se disso. Uma outra palavra muito comum é eminente e iminente. Eminente, né? Digno, importante, o deputado se acha eminente, o deputado se acha digno. Iminente, com I, implica dizer que está prestes a ocorrer. A prisão do deputado é iminente. A prisão do deputado está prestes a ocorrer e ocorrerá de forma rápida. Além disso, eu ainda posso citar como exemplo a palavra delatar, que significa entregar, trair, em oposição a dilatar, inchar, aumentar o tamanho. Tráfego, trânsito e tráfico também são palavras que podem ser cobradas. Tráfico no sentido de comércio ilícito. Gostaram? O programa Espaço Enem fica por aqui e eu espero todos vocês quinta-feira, ao vivo, 14 horas, no Instagram, @Prof. Fabiano Oliveira, e você pode assistir no canal do YouTube Espaço Enem e Concursos com o professor Fabiano Oliveira. Um grande beijo, espero que tenham gostado da aula. Tchau, até a próxima!